Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E nesse episódio do Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los, nós vamos convidar as cofundadoras da Rede Mulheres Públicas para falar sobre a representatividade feminina nas eleições municipais de 2020. As disparidades entre homens e mulheres são visíveis a começar pelo número de candidatos. Neste ano, dos mais de 19 mil postulantes às prefeituras, somente 13% eram mulheres. A proporção é de 1 a cada 10 candidaturas. Nas câmaras, dos mais de 500 mil candidatos, apenas 34% eram do sexo feminino. A proporção de mulheres na população do país é de pouco mais da metade, 51,8%. Mas no resultado das urnas, a representação é bem menor. Apenas 12% das cidades que já tiveram definição no primeiro turno ficaram em mãos femininas. E esse índice é bem semelhante ao de 2016, quando as mulheres venceram 11,7% das prefeituras. O percentual de prefeitas eleitas ficou próximo ao de mulheres candidatas ao cargo, 13%. Para esta cientista política, os dados mostram que o problema da representatividade está na falta de mulheres no comando da estrutura de partidos políticos. Para explicar melhor quais foram os desempenhos das mulheres no primeiro turno e quais são os seus desafios, nós convidamos a Aline Mendes, assessora parlamentar de comunicação na Assembleia Legislativa Gaúcha, e a Patrícia Florencio, gestora pública e mestre em IGOV e inovação. Bom, para começar nossa conversa aqui no Coisa Pública, eu vou chamar a Aline para perguntar para ela quem é a Aline do Estado Democrático de Direito. Oi, Nath, obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou mulher, filha, catarinense de Laguna e uma gaúcha de coração. Também sou uma servidora pública que defende a igualdade de gênero e que sonha e trabalha por um mundo melhor para meninas e mulheres. Maravilha, Aline, é um prazer recebê-la aqui no Coisa Pública. Agora para Patrícia, quem é você do Estado Democrático de Direito? Oi, Natália. Obrigada aqui pelo convite. Muito bom estar aqui no Coisa Pública. Eu sou uma mulher que luta aí diariamente aí para um mundo melhor. Eu também sou mãe, então um pouco de parafuso a menos a gente tem, né? E sou amante de esporte e minha carreira toda é dedicada à gestão pública. Patrícia, é um prazer também tê-la aqui com a gente. Eu vou começar então a primeira pergunta para você, Patrícia, e eu quero saber como que você considera que a pluralidade de vozes na tomada de decisões é importante na construção de políticas públicas. Natália, eu penso o seguinte, que em todos os espaços de poder eles devem refletir a sociedade como um todo. Então, considerando que certas dificuldades a gente só percebe realmente na pele, o foco para soluções só surgirão se o problema for colocado na mesa. Que nem tem lá no livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que ela relata que as vagas prioritárias para grávidas só foram implantadas quando ela estava grávida. E aí ela chegou para o diretor da instituição e falou, olha, não aguento andar todo esse espaço aí do estacionamento. Tem que ter vagas prioritárias ali na frente para as mulheres grávidas. E com as demandas sociais acontece da mesma coisa. Só serão pautadas aquelas vozes que estiverem na mesa da negociação. Então, e vale ressaltar também que nós, mulheres, somos a minoria da maioria em todos os espaços de poder. Com isso, é muito difícil a construção de políticas públicas com esse olhar. Por isso que a gente precisa de toda a diversidade em todos os espaços de poderes possíveis. Aline, para você agora a pergunta, eu quero saber, as mulheres, elas garantiram já a reserva, né, de 30% nas vagas para as eleições, proporcionalmente, que é uma cota, e eu quero saber, na sua percepção, se isso se refletiu nas urnas esse ano. Infelizmente não, Natália. Aumentou em comparação com o último pleito, mas se compararmos com o percentual de mulheres na população brasileira, ainda está muito aquém. Nas eleições de 2016, dos mais de 57 mil vereadores eleitos, somente
13,5% eram mulheres, em seus mandatos que se encerram agora em 31 de dezembro. Já no pleito de 15 de novembro, o percentual de vereadoras eleitas subiu para 16%, conforme levantamento do Nexo Jornal. Ainda faltam os dados de Macapá, capital do Amapá, que teve as eleições adiadas por conta do apagão. Mas se a gente olhar para os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, chegamos à conclusão que estes números eles são baixos, uma vez que 51,8% dos brasileiros são mulheres. Ainda com relação às eleições proporcionais, nós temos alguns recortes de gênero interessantes. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, todas as capitais brasileiras elegeram vereadoras. A partir de 1º de janeiro de 2021, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, será a capital com maior representatividade feminina no Legislativo. Das 36 vagas, 11 serão ocupadas por mulheres. Isso representa 30,55% das cadeiras. Depois de Porto Alegre vem Belo Horizonte, com 26,83%, e Natal, com 24,14%. Em São Paulo, das 55 vagas, 13 serão ocupadas por mulheres. Em 2016, tinham sido 11 vagas, né? E outro dado interessante é que em 6 capitais, as mulheres ficaram em primeiro lugar entre os vereadores eleitos. São elas Porto Alegre, Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Rio Branco. Por outro lado, na outra ponta, mais de 900 cidades não terão mulheres nas câmaras municipais, segundo o levantamento do G1. E outro relatório que acho que é importante a gente trazer aqui, também com base nos dados do TSE, esse relatório ele aponta que mais de 5 mil candidatos não receberam nenhum voto sequer nas eleições deste ano. Então, desse total, 65% são mulheres. E não receber nenhum único voto pode ser um indício de candidatura laranja. E Aline, considerando, né, os números que você trouxe deste ano, o que você acha que mudou de 2016 para cá? Na pergunta anterior, a gente falou sobre eleição proporcional, né, para as câmaras municipais. Eu acho que vale a gente destacar aqui como é que as prefeitas eleitas, né, se saíram. Né? Eu acho que é importante a gente comparar aqui o primeiro turno. Em 2016, 11,7% das mulheres se elegeram prefeitas, né? E neste ano, o número passou para 12%. Né? Isso significa que a cada 10 prefeitos eleitos, apenas um é do sexo feminino. Portanto, um avanço ainda tímido. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, 37 prefeitos se elegeram em primeiro turno. Destes, somente uma mulher, prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB. Vale mencionar também Palmas, né, capital do Tocantins, que não tem mais de 200 mil eleitores, né, portanto não tem segundo turno, e que reelegeu a prefeita Cíntia Ribeiro, também do PSDB. Mas é interessante a gente observar a disputa no segundo turno. Em 2016, dos 114 candidatos que concorreram, 108 eram homens e apenas 6 mulheres. Agora, em 2020, são 94 homens e 20 mulheres. Neste segundo turno, teremos eleições em 57 cidades, 18 delas somente entre candidatos homens, e em apenas uma cidade a disputa se dará entre 2 mulheres. É o caso de Ponta Grossa, no Paraná, com Abel Canto, do PSC, e professora Elizabeth, do PSD. A gente falou agora das eleições para prefeito, né? Esses números que vocês estão trazendo, que podem melhorar muito. Além disso, tem uma dificuldade muito grande, que as candidaturas femininas, elas sofrem uma dificuldade muito maior do que a dos homens, por exemplo. Manuela Dávila sofreu muito lá, né, nos debates, ataques de baixo escalão, até muito machistas. Patrícia, o que você acha que pode ser feito para que não haja esse machismo, para que as campanhas femininas avancem de uma forma mais orgânica, sabe? Que elas não parem de sofrer essa resistência, esses ataques? Eu acredito, Guilherme, que aí a gente tem que atuar em 2 setores. Primeiro, realmente, que no âmbito público, ou setor público atuando nisso, tanto com essas ações afirmativas, então, além das cotas, que daí você obriga a ter mulheres participando do pleito, a gente também pode ter algumas leis de gênero que normalizem a presença da mulher nesses espaços públicos. Então, não é normal você ver uma mulher num debate público. A mulher não é política, tanto que a gente não consegue nem na nossa fala falar prefeitas.
A gente tem que parar, pensar e falar prefeitas. A gente fala os prefeitos. É muito difícil você falar vereadoras. Você sempre fala os vereadores, o vereador. Então, a gente tem que começar a normalizar as mulheres em todos esses campos. Eu vou te trazer um exemplo durante a campanha agora de 2020 que me comoveu demais. Uma menina, eu estava ajudando aqui uma candidata a concorrer à vereança aqui da cidade que eu moro, e uma menina, filha de uma amiga nossa, também a gente panfletando, e a menina, eu olhei assim para ela conversando, eu falei, e aí, o que você quer ser quando você crescer? A menina falou, política. Eu acho que a partir daí que a gente não vai ter todas essas violências de gênero política. Quando as meninas começarem a sonhar em serem políticas, eu acho que isso muda. Essa violência de gênero política, a gente vai conseguir diminuir. E é ensinando as nossas filhas de que todas as possibilidades são possíveis. Eu tenho uma filha, eu ensino ela exatamente isso. Para você ter uma ideia, numa brincadeira de uma música, que é um macaquinho caiu no chão, a mamãe ligou para o médico, ela me perguntou por que não médica. Então eu acho que são nas pequenas ações que a gente vai conseguindo demonstrar que tudo é possível e que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela queira. Concordo plenamente. E a gente está vivendo um cenário de pandemia, e até que ponto isso pode ter impactado as candidaturas femininas também? A pandemia afetou muito a candidatura feminina, tá? Então, primeiro por quê? Porque a gente já é as mais expostas ao vírus. Então, a gente tem 70% dos trabalhadores de saúde são mulheres. Então, você pode já ter sido contaminado. A segunda questão, você tem, por conta da pandemia, muito mais violência doméstica e um aumento do desemprego. Se antes da pandemia as mulheres já desempenhavam 3 vezes mais trabalhos não remunerados, com o isolamento, a estimativa é que esse tempo foi triplicado. Então, a gente faz 9 vezes mais. Isso estudos de várias instituições. Então, a pandemia surgiu como uma barreira para a mulher se candidatar. Então, ela nem cogita em se candidatar. Se eu não estou conseguindo nem lavar a louça da minha casa, como é que eu vou organizar uma campanha política? Mas também a gente tem uma questão de cultura partidária. As mulheres, elas não estão presentes nas lideranças partidárias, portanto, elas não fazem parte da tomada de decisão estratégica. Isso acaba não sendo direcionado recurso financeiro para essas campanhas, por mais que a lei de cotas, que é a 12.034 de 2019, determine que 30% do fundo partidário sejam direcionados a elas. Tem um site, que é o 72horas.org, que eles estão acompanhando o envio dessas remunerações. E até o último acesso que eu fiz foi no dia 17, só 26,7% tinham sido direcionados para as campanhas femininas. Só que não tem um estudo apurado, a gente não tem nada apurado de quanto isso foi pulverizado. Então você não consegue saber se você concentrou todo esse recurso em uma única candidata, que pode ter acontecido também. A gente também tem a questão da trajetória que levou a mulher a ocupar o espaço público. Então, só em 1932 que a mulher teve direito de votar e ser votada. Só em 34 que a gente teve a primeira mulher eleita, que foi a Carlota Pérez de Queiroz, que ocupou aquela cadeira. Então, a partir do momento em que uma mulher ocupa, a outra consegue se enxergar. Então, se eu vejo que uma está lá, eu começo a me questionar por que eu também não consigo. Então, a gente precisa começar a ocupar mais para a gente começar a ter mais exemplos de mulheres nesses espaços. Queria perguntar, na verdade, a Patrícia falou muito já alguns motivos, né, que afastam mulheres da política, mas eu queria ouvir da Aline também, qual que é a percepção dela? Eu acho importante a gente destacar aqui um estudo recente da ONU, que foi publicado pelo Estadão, e esse estudo ele revela que o Brasil ele ocupa a antepenúltima posição na América Latina no ranking de mulheres na política. Foram avaliados quesitos como exercício do direito ao voto, poderes legislativo, executivo, judiciário, partidos políticos, governos locais, compromissos nacionais com a igualdade na Constituição e marco legal, além de cotas e paridade política. Uma das conclusões desse estudo é que, embora haja compromissos para aumentar a participação feminina na política, as medidas ainda são insuficientes. Mesmo que este relatório tenha sido divulgado antes das eleições deste ano, a gente consegue visualizar que outras ações elas se fazem necessárias para ampliar o número de candidaturas femininas, por exemplo. Só um ponto que eu acho que é interessante trazer, na Câmara dos Deputados,
Deputados hoje tem a bancada mais feminina da história. Agora, falando sobre os motivos específicos que afastam mulheres da política, eu acho que convém reforçar aqui, já foi falado um pouco pela Paty, mas acho que convém reforçar aqui a violência política de gênero. O Instituto Igarapé, ele traz um bom exemplo de que significa a violência política com base no gênero, né? São os ataques verbais que exploram a sexualidade das mulheres e suas características físicas, como de forma a desqualificá-las publicamente. Também não são raros os relatos de mulheres que sofreram ameaças, especialmente de estupro e violência física, e outros motivos que afastam mulheres da política. Importante ressaltar a falta de apoio dos próprios partidos políticos a candidatas mulheres, inexistência ou auxílio financeiro limitado às campanhas femininas, embora, como a Paty bem disse, né, haja cota determinada por lei, e o cuidado também com a família e a casa. A gente está falando muito aqui de representatividade, acho que a gente não pode deixar de falar também da questão das mulheres trans que foram eleitas esse ano. Eu queria entender de vocês, houve um avanço, porque foram, se a gente pegar, se eu não me engano, a proporção de candidatas eleitas, ainda é um número muito baixo, né? Mas qual a percepção de vocês sobre isso e se houve um avanço? Guilherme, eu acho que houve um pequeno avanço em relação a isso. Eu acho que Belo Horizonte é um belo exemplo, né? Que a vereadora mais votada foi uma vereadora trans e foi a primeira da história de BH. Eu acho que todos os movimentos de diversidade, eles estão surgindo para realmente trazer esse espelho aí para os órgãos de poder público. E aí a gente vê também algumas ações institucionais, inclusive, que promovam isso. Em relação às mulheres, puxando um pouco mais de novo para o nosso, o próprio TSE fez aquela campanha #ParticipaMulher, em que ele resgatou tanto a história da mulher na política, quanto estimulou os votos das mulheres. E todos os outros movimentos, por exemplo, você tem o Vote Nelas, você tem o Instituto Alzira, você tem o Brasilianas, as Goiânias nas urnas, Meu Voto Será Feminista, o Vamos Juntas, o 72horas.org, entre outros, e o próprio, acho que o Renova BR, o CLP, ele existe dando um suporte espetacular, assim, de realmente formação política, de mentoria, de acompanhamento dos recursos públicos. Então você tem um movimento da organização, da sociedade civil, para realmente trazer a diversidade para esses espaços. Então eu acho que tanto as candidaturas femininas quanto as candidaturas trans e até de negras, a gente consegue verificar um aumento, não ainda tão expressivo, mas um aumento em todas essas camadas de diversidade, que eu acho que a sociedade realmente está discutindo isso agora. Então o espaço de poder, ele não é mais do homem branco, ele pode ser de todo mundo. Para terminar, eu queria ouvir de vocês duas, né? A gente falou muito sobre desafios, sobre motivos que afastam as mulheres. Então eu queria ouvir de vocês, da Patrícia e da Aline, o que pode ser feito, né? Quais ações afirmativas e medidas podem ser realizadas para inserir mais mulheres e pensando dentro e fora do setor público, né? Então, nas prefeituras, nas administrações, nas empresas também. Eu acho que uma questão importante para aumentar a participação das mulheres na política, ela está dentro das estruturas partidárias. A gente já falou um pouco sobre isso, até na minha resposta anterior eu mencionei que um dos motivos que afastam as mulheres da política é justamente a estrutura partidária. Então eu acho que deve começar aí, pela estrutura partidária, dar mais espaço para as mulheres e também o respeito às cotas, tanto de representatividade, né, nas nominatas de candidatos, quanto na destinação dos recursos. Eu acho que isso é muito importante. E como eu bem falei, as medidas que estão hoje postas à mesa, elas não são suficientes ainda, né? Então eu acho que talvez uma alteração na legislação se faz necessária, porque a lei de cotas, por exemplo, ela passou por uma alteração em 2019, né, justamente para reforçar essa questão dos 30%, mas eu acho que essa destinação dos recursos, eu acho que ela não está muito clara. Nós vivemos num país muito grande, né, praticamente um continente, e respeitar a cota de 30%, no mínimo, né, 30% dos recursos para as mulheres é algo desafiador. Então eu acho que nessa questão, acho que é importante que tenham regras
bem estabelecidas. A gente tem também algumas experiências internacionais. Então, a gente tem na Alemanha um plano nacional que para promover a igualdade de gênero no país, que chama Forte para o Futuro, que tem como os objetivos reduzir a disparidade salarial e de aposentadoria e a exigência que as mulheres constituam 30% dos conselhos. No México, em 2019, também foi aprovada uma reforma na Constituição que obriga o preenchimento de 50% dos cargos sejam ocupados por mulheres. E no Congresso ele já tem essa paridade obrigatória. E se não me engano, na Argentina, na questão das eleições, você já tem a chapa também, ela tem que ser de 50-50, que se não me engano em alguns distritos deles lá, é uma lista fechada. Aqui no Brasil, a gente tem também o Rodrigo Maia, ele se pronunciou em relação a essa falta de representatividade feminina e iria pautar agora nessa última sessão. Eu acabei verificando que eu acho que não entrou em pauta essa questão, mas já começou a debater na Câmara dos Deputados uma alteração nessa legislação eleitoral. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito engrandecedor receber vocês duas aqui e eu quero agradecer mais uma vez em nome do CLP. Eu que agradeço, aí, em nome também da Rede Mulheres Públicas, que a gente acho que acabou se empolgando tanto no assunto e a gente nem falou direito da gente. Então a gente tem aí uma rede que trabalha para termos mais mulheres no serviço público e nos altos cargos. A gente não quer só carregar piano, não. A gente quer definir estratégia e somos muito capacitadas para isso. E vamos lutar aí, continuar todo dia acordando com muita garra e muita qualidade para mudar esse país aí para melhor. Eu também agradeço aqui a oportunidade de participar deste podcast que eu e a Paty a gente escuta com bastante frequência. Então, para nós aqui é uma grande honra estar aqui com vocês e debatendo um tema que, como vocês bem sabem, né, é um tema que mora no nosso coração, que trata da representatividade feminina nos espaços de poder. Então, muito obrigada de novo. Antes de terminar, vamos ouvir um áudio encaminhado pela Raquel Lira, atual prefeita de Caruaru e reeleita em 2020. Essa eleição representa o resultado de muito trabalho e compromisso com a população de Caruaru ao longo dos últimos 4 anos. Ser a primeira mulher reeleita na cidade de Caruaru me deixa muito feliz, por saber que estamos fazendo história e trazendo resultados positivos para a região, mas ainda temos uma estrada longa para seguir. Afinal, precisamos de mais mulheres na política, representando o povo com sensibilidade e vontade de mudar a vida das pessoas. Aos poucos vamos abrindo caminhos para que outras mulheres cheguem e assim a nossa força seja fortalecida. Esse foi o Coisa Pública, podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Esse episódio usa áudios da Rede Globo. Para saber mais sobre tudo o que acontece na gestão pública, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais. Através do nosso Instagram, Twitter e Facebook, você também fica sabendo de tudo sobre esse e próximos episódios. Inclusive, você pode acompanhar o nosso podcast também pelo YouTube. Em caso você queira fazer alguma sugestão ou só contribuir para o debate, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar a gente através da nossa página de doação com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link você encontra na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.